Olá, boa tarde. Nós vamos, então, para mais uma mesa do primeiro Seminário Internacional de Pós-Doutorado do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo, coordenado pelas professoras Márcia Regina Barros da Silva e Elizabeth Cancelli, e organizado por Marcos Veiga, Osias Paese Neves e Wanderson Chaves. Meu nome é Wiranja Bara da Silva, eu sou professor do curso de licenciatura em História e também do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nós estamos aqui para... Eu estou abrindo, mas na verdade, né, meus colegas que vão apresentar na mesa também estão abrindo, então vamos fazer a sessão de trabalhos intitulada Cultura Material, História da Cultura, que é a 7ª mesa desse evento. E né, a nossa dinâmica vai ser que as exposições vão ter de 15 a 20 minutos, né, cada um dos apresentadores vai falar, vai expor a sua pesquisa, e depois nós teremos as questões. Então, imagino que vocês possam ir preparando, possam ir registrando, e em seguida a gente vai fazer essa interlocução. Eu vou agora, então, apresentar os meus colegas aqui na mesa. Em primeiro lugar, né, o Leandro Pena Ranieri, que é aqui da Universidade de São Paulo. Aqui, eu estou em Recife, mas eu estou aí também, né? Da Universidade de São Paulo, com financiamento FAPESP. O Rafael Afonso Gonçalves, também da Universidade de São Paulo, e também com financiamento FAPESP. E a Thaís Rocha da Silva, Universidade de São Paulo e Oxford, e também com o financiamento FAPESP. Então, sem mais delongas, né, a gente pode já partir para as apresentações. Vamos começar, então, com o trabalho do Leandro Pena Ranieri, Gestos e Sentidos Corporais nos Relevos Palacianos Assírios, séculos IX a VII antes da Era Comum. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de participar desse evento, e nas pessoas do Lúcio, que está dando suporte para a gente, suporte técnico, e do Irã, na mediação da mesa. Também estou muito feliz de compartilhar essa tarde de trabalho com o Rafael e com a Thaís. Por favor, caso vocês tenham alguma dificuldade técnica com a minha apresentação, me avisem, porque eu não estou conseguindo visualizar vocês. Eu tenho poucas oportunidades para falar sobre a minha pesquisa, então eu vou aproveitar a oportunidade de hoje para dizer e contar quais são as frentes de trabalho que eu tenho me dedicado. A minha pesquisa intitulada Gestos e Sentidos Corporais nos Relevos Palacianos Assírios, que conta com bolsa da FAPESP, ela tem como objetivo identificar e examinar a expressão gestual e a evocação de sentidos corporais nos relevos assírios do primeiro milênio antes da nossa era, em especial entre os séculos IX e VII antes da nossa era. Esses relevos esculpidos, eles constituíam grande parte das paredes dos palácios da Assíria nesse mesmo período, nesse recorte. Eu me interesso por dois recortes em especial, os relevos do Palácio de Kalbu, mais conhecida como Nimrud, do período de reinado do rei Assur-Natsir II, no século IX, e do Palácio de Senaqueribe, em Nínive, dentre os séculos VIII e VII antes da nossa era. A minha pesquisa ela conta com algumas frentes de trabalho desenvolvidas em estudos de caso específicos. Eu destaco dois deles hoje. O primeiro é a proposição de uma reconstrução hipotética de um espaço cerimonial de uma sala do Palácio de Kalbu. Preliminarmente, há na literatura algumas tentativas de reconstrução dos usos dos espaços nesse mesmo Palácio de Kalbu, sobretudo a Sala do Trono. As interpretações mais recentes, elas são baseadas
nesse plano baixo, que é um dos mais atualizados que a gente tem, e só para a gente se localizar, né, rapidamente, para quem não conhece, a Sala do Trono ela sempre se localiza nos palácios assírios, né, na arquitetura dos palácios assírios, próxima de um grande pátio, né, e ela é constituída por um setor, uma grande sala retangular, né, logo adjacente a esse grande pátio. Então, essa aqui é a área da Sala do Trono que as pesquisas têm se baseado atualmente, né. As interpretações mais recentes, como de Irene Winter, Ludovico Portuese, consideram que, ao lado da decoração com relevos, com motivos bélicos, essa é uma marca registrada dos relevos assírios, a lógica de circulação pela Sala do Trono se constitui como um ambiente tensional que visava despertar emoções naqueles que podiam entrar nesse recinto. Outros autores, como Julian Reed, John Russell e David Kertai, buscam compreender a função de outros setores do palácio, especialmente decorados com relevos de tipo apotropaico, né, que são figuras híbridas, né, meio humanas, meio animais. E, segundo esses autores, esses ambientes eles eram dedicados a cerimônias rituais específicas, como banhos, abluções, seja de armas, seja do próprio soberano. Outros autores, como Seth Richardson, Brian Brown e David Nadali, consideram toda a decoração do palácio como uma dedicação à memória da realeza, sobretudo evocando reis antepassados. Então, em muitas situações em que aparece a figura do rei ou a figura duplicada, como nesse relevo, um rei a cada lado dessa árvore no centro, não significa que seja o mesmo rei, mas mais de um rei, né? Então, o rei atual e seu antepassado. Eu me dediquei a tentar retomar uma interpretação de uma sala específica, chamada Sala G, a partir de uma hipótese de 1969, de Mark Brandes, e contando com elementos da literatura mais recente. Então, para a gente se localizar no palácio novamente, nessa Sala G, então a gente tem a Sala do Trono, que nós já temos alguma noção agora, e próxima ao setor da Sala do Trono, nós temos essa Sala G, essa primeira sala rosada que temos aqui, um pouco abaixo do setor da Sala do Trono. É atribuída a essa sala uma função cerimonial. No entanto, ela já foi tratada como uma espécie de espaço de separação entre a Sala do Trono, que é uma área mais acessível, e outras salas menores, né, que são a Sala H, a Sala I, a J, a L, a K e a M, tudo nesse setor aqui do palácio à direita. Eu proponho, né, que uma cerimônia em potencial poderia ser realizada nessa sala, focalizada nas figuras do rei, e a audiência seria a comunidade interna. Essa hipótese minha, ela é sustentada pelas características arquiteturais e decorativas, que funcionam como pistas para reconstituir esse tipo de espaço cerimonial. Ao meu ver, a hipótese de Brandes de que a Sala G servia para uma cerimônia específica, que poderia envolver abluções, lavagem de armas, banho do soberano, pode ser complementada contando com elementos da configuração do recinto, em especial a sua dimensão, né, sua forma alongada, retangular, e a disposição arquitetônica e decorativa, envolvendo os relevos parietais, que aqui nós temos tanto um desenho, né, representativo, como uma fotografia do tipo de relevo dessa sala, presente nessa sala. Os relevos nas paredes laterais, né, oeste e leste, elas repetem essa cena de encontro, né, envolvendo o rei, né, seja com funcionários, seja com figuras híbridas. Já na parede norte da sala, a gente vê uma cena do rei sentado num trono, uma espécie de momento celebratório, né, bebendo algo. Em minha leitura, essa sala possui uma cenografia específica, marcando por onde se podia entrar, né, pela área mais próxima tanto do setor da Sala do Trono, como a parte sul, que seria
mais adentrada no palácio. Então, a gente teria duas entradas específicas, né? Os relevos, em especial da parede norte, ela ajudaria a marcar por onde o rei entrava e por onde o rei ficava na sala, bem como pela entrada sul, onde seria uma área específica onde ficaria a audiência, né? Então, essa entrada mais próxima à parede norte é aquela que é tanto mais próxima do setor da sala do trono, como é a que vai permitir o acesso a outros setores do palácio. Então, essa área em especial seria utilizada sobretudo pelo rei. Além disso, a posição dos observadores na sala pode ser acompanhada por esses relevos que eu mostrei. A repetição das figuras nas paredes marcaria posições, né? Ou até passadas, né? Cada passo sendo marcado por uma cena de encontro no relevo. Em especial por aquelas pessoas que viriam de dentro do palácio pela entrada sul. Então, na minha concepção, para que haja uma cerimônia, uma performance cerimonial específica, haveria essas duas áreas, essa delimitação de duas áreas de atuação dos sujeitos, né? Uma seria a área onde o rei ficava e faria algum tipo de movimento gestual específico, e outra que era a parte das pessoas que ficariam assistindo. Então, os relevos eles nos ajudam a pensar nesses marcadores de posição, seja da área do rei, seja da área dos espectadores. Do ponto de vista histórico, tal estrutura do palácio ela será similar ao longo dos palácios assírios posteriores, né, no século VIII e VII. No entanto, o palácio de Assurbanipal II, no século IX, todo esse setor ele parece excepcional, sobretudo essa decoração que não vai se repetir da mesma forma nos palácios vindouros. Então, uma maneira muito resumida sobre essa minha frente de trabalho, eu proponho que alguns elementos arquiteturais e decorativos podem servir para se considerar a sala G como um espaço performativo e com uma função, talvez principal, de tipo cerimonial. Essa interpretação minha ela vai avançar com um estudo de outras analogias estruturais entre ambientes arquitetônicos de outros palácios, né, que têm a mesma morfologia, digamos assim. Além disso, isso se soma à interpretação de outros estudos sobre a cultura de corte, que tem sido uma tendência nos últimos 15 anos. Essa retomada dos estudos sobre a cultura de corte está muito interessada na relação entre os ambientes que essa corte poderia fazer as suas atividades, em especial para a gente entender como é que esses espaços eram usados, que tipo de comportamentos e gestos eram possíveis de ser realizados nesses espaços, a decoração que pode ter um sentido específico. Todos esses elementos possuem, então, um perfil cerimonial, uma dupla acepção da palavra cerimônia. É um conjunto e um código de posturas e atitudes consideradas adequadas no ambiente palaciano, bem como a realização de um evento, também regulado por atitudes padronizadas com finalidades rituais. A meu ver, tais aspectos cerimoniais podem ser reconstruídos a partir dos elementos espaciais e decorativos e, consequentemente, podem contribuir para a reconsideração dos potenciais usos e funções desses ambientes. Além disso, há a possibilidade de identificação dessas performances, como eu trouxe aqui esse primeiro exemplo, muitas das quais evocam gestos e sentidos corporais, que são os objetos que me interessam na minha pesquisa de pós-doutorado. Essa foi a minha primeira frente de trabalho. Uma segunda frente de trabalho, que aparece no meu resumo enviado ao evento, foi uma novidade durante a condução da pesquisa. Mesmo que meu objeto principal sejam os objetos de cultura material ou visual, não é possível estudar esse tema sem considerar de modo complementar a dimensão textual, especialmente as inscrições reais que também eram localizadas no palácio, elas ficavam dentro do palácio.
Eu costumo chamar esse conjunto de textos e imagens de fontes palacianas, porque o eixo de produção e de circulação principal era o palácio. Nas inscrições reais, produzidas e conservadas principalmente no interior dos palácios, mesmo que sejam fontes oficiais e que tenham um perfil muito formular, é possível encontrar evocações de gestos e sentidos corporais. Dentre essas evocações, dentre essas ocorrências, eu destaco uma palavra de interesse, chararro, cuja raiz ela expressa um campo semântico compósito, que tem, por um lado, tanto positiva como negativamente, o sentido de orgulho, como, por outro lado, significa esplendor, magnificência, glória. Quando a palavra é traduzida como esplendor, a partir das derivações dos sistemas verbais do acadiano e especialmente nas inscrições reais, que são editadas em língua inglesa, né, essa palavra aparece relacionada à construção de monumentos, em excertos em partes das inscrições reais que nós chamamos seções de construção. Apesar disso, tomar como garantido o significado da palavra chararro como esplendor, de alguma forma tornam opacas as nuances dessa palavra. Em minha visão, não é muito claro quando e se uma coisa qualificada como esplendorosa é descrita assim por alguma de suas propriedades físicas, que realçam qualidades visuais, propriedades visuais e luminosas. Daí a existência, na minha visão, de uma relação entre esplendor e algo brilhante, cintilante, reluzente. Esse vocabulário de interesse pode trazer implicações com relação à luminosidade, como eu disse, e a experiência visual, podendo veicular, na minha visão, um significado material. Então, esse estudo de caso ele envolve não somente um caráter histórico, do tipo de texto e como uma palavra vai evoluindo e vai aparecendo nesse tipo de texto, e aí associado com concepções de luminosidade, estética, materialidade, mas também exige esse tratamento de ordem filológica e semântica. Assim, contando com um mapeamento de cerca de 180 ocorrências dessa palavra nas inscrições reais, meu objetivo foi contextualizar essas referências nas inscrições, enfocando esses campos semânticos relativos ao esplendor. Eu acredito que, devido ao contexto de uso da palavra chararro, uma nuance relacionada às propriedades físicas das coisas escritas por essa palavra seja uma possibilidade. Esse tema não é, obviamente, uma novidade, ele já aparece na literatura, Então, o tema do esplendor, sobretudo associado à dimensão divina, ele já foi objeto de estudos, envolvendo até outras palavras, como nangro, pururto, xalumato e melamu, dentre outras, todas com uma acepção em torno do campo semântico do brilho, da irradiância, da luminosidade. Essas ocorrências ajudam na argumentação sobre a conotação material da palavra de nosso interesse, que é chararro. Por exemplo, Léo Oppenheim ele destaca dois termos, o pururto e o melamu, que são associados, na visão dele, a uma espécie de terror irradiado, como também majestade e glória. Ele nota algumas distinções entre o uso dos termos, mesmo que ambos sirvam para descrever não somente divindades e reis, mas também objetos que são divinizados. Pururto é uma espécie de coberta sobrenatural, enquanto o melamu, nas palavras dele, denota um atributo característico dos deuses, consistindo em uma auréola ou um círculo de luz extremamente brilhante que envolve a divindade. Uma outra autora, Helena Cassan, sobre o microfone. Oi. Faltam 3 minutos. Perfeito. Obrigado, Irã. Uma outra autora, a Helena Cassan, amplia o estudo sobre as manifestações de brilho e esplendor relativas, sobretudo, às manifestações divinas em textos mesopotâmicos. Cassan caracteriza dois tipos de esplendor, uma irradiância que parte do corpo de um deus
ou de uma manifestação material, por exemplo, o templo, as armas, em direção ao exterior, e a irradiância que envelopa seu corpo, sendo então um brilho irradiado, não irradiado, mas concentrado no objeto que o emana. Posteriormente, Irene Winter enquadrará essas palavras referentes à luminosidade dentro de uma concepção de estética da Mesopotâmia. Segundo ela, nas palavras dela, a combinação de luz mais brilho é produtora de um tipo de luzir que é visto como particularmente positivo e auspicioso. E o observador informado verá o luzir não somente como propriedade física, mas como um sinal que porta uma carga afetiva altamente positiva. Esses são dois exemplos da literatura, e eu vou terminar com um pouco mais de dois exemplos nas inscrições reais. Então aparece esse tipo de ocorrência nas inscrições. Né? Decorei e fiz resplandecer suas paredes com o brilho das estrelas ascendentes. Construí, completei, decorei e fiz resplandecer esse palácio com cedro e terebinto. Construí esse palácio de cima a baixo e o decorei e fiz resplandecer mais do que antes. Uma passagem um pouco mais longa para terminar. Eu fiz resplandecer suas formas, né, as imagens de divindades, com um tipo de ouro específico, ouro tsarino, vermelho, criação do Monte Aralo e minério de sua montanha. Com adornos magnificentes e joias preciosas, decorei seus pescoços e cobri seu peito. Tudo que existia no interior do grande senhor Marduk e que a rainha Zarpanipto desejou. Eles proveram e fizeram resplandecer hábil e grandemente as imagens de sua grande divindade. Eles as fizeram com vigor admirável e fizeram brilhar como o sol. Bom, a implicação de se estudar esse campo semântico é multifacetada, permite compreender aspectos relacionados à visualidade, percepção visual, seus modos e conteúdo, a importância desse sentido para aportar uma mensagem relevante de poder e autoridade, conhece o valor positivo da luz, especialmente em um nível incomum e realçado, assim como aspectos relacionados ao modo que reis, deuses e suas imagens são qualificados, relevando, né, uma faceta material na manifestação e qualificação do soberano e do divino. Eu agradeço pela atenção. Muitíssimo obrigado, Leandro. Agora, então, nós passamos para a apresentação do Rafael Afonso Gonçalves, cuja apresentação é Animais das Terras de Lá, um catálogo das espécies descritas pelos viajantes entre os séculos 13 e 15, agora da Era Comum. Muito obrigado, Irã, pela apresentação. Agradeço ao Lúcio também pelo apoio técnico. E também já aproveito aqui inicialmente para agradecer toda a organização do evento, o Departamento de História e ao Programa de Pós-Graduação em História Social, além, é claro, de saudar os meus colegas de mesa, o Leandro e a Thaís. Bom, nessa apresentação aqui, a minha ideia foi trazer um pouco dos aspectos gerais, né, desse projeto de pós-doutorado que eu desenvolvo, mas pensando em alguns aspectos específicos, ou melhor, um aspecto que de algum modo que ele embasa a maior parte das ideias ou dos desdobramentos que eu realizei ao longo desse tempo, né? Esse meu projeto, Animais das Terras de Lá, um catálogo das espécies descritas pelos viajantes, procura justamente isso, mapear, fazer uma espécie de inventário dos animais, dos tipos de bichos, que viajantes cristãos registraram após o retorno das viagens ou ao longo das viagens ao Oriente Distante nesse período, né? E quando eu falo aqui em descrição, né, descrição no sentido mais amplo da palavra, né, quer dizer, como que eles eram delineados, caracterizados, mas também em que situações eles aparecem, quais as funções atribuídas a eles, quais os tipos de virtudes, né, a que eles se prestavam. Quer dizer, a ideia principal, o guarda-chuva, né, digamos assim, desse projeto justamente é pensar essa concepção
né, que os medievais elaboraram da fauna e principalmente a partir dessa fauna que não era mais próxima ou que não era mais familiar, pelo menos no dia a dia. Então, a partir desses relatos de viagem de cristãos que foram até o Oriente, eu fiz esse mapeamento, né, sobre esses tipos de animais, e daí eu desdobrei algumas pesquisas específicas e, mais recentemente, eu tenho pensado em uma questão específica, que é um pouco essa que eu vou apresentar para vocês, mas tentando alargar essa ideia para também a gente conseguir aqui estabelecer talvez um diálogo mais interessante, né? Dada a distância cronológica que nos afasta, mas também às vezes pensando em alguns temas que podem nos unir aqui, estabelecer esse tipo de diálogo com meus amigos antiquistas. É, mas primeiro, né, e talvez eu acho que esse é um aspecto interessante, né, porque pensar nessa concepção que os medievais possuíam dos animais hoje, bom, ah, há vários motivos, mas um entre eles é justamente um aspecto que foi colocado pela historiografia mais ou menos a partir da década de 60 do século passado. E é um problema que tem sido retomado atualmente por um contexto que nós conhecemos, mas que cada vez mais ganha força. Quer dizer, eh, em que medida as nossas ideias, né, a nossa ideia cultural, e aqui eu estou indo numa linha mais da história da cultura, né, para se remeter aqui ao título da mesa, que é justamente a nossa nossa postura diante da natureza, mais especificamente diante dos animais. E essa questão ela foi colocada já na década de 60 do século passado, inicialmente, ou um grande marco desse tipo de hipótese historiográfica pode ser encontrado nesse artigo aí que foi publicado na revista Science em 1967 pelo medievalista, né, da Universidade da Califórnia, o Lynn White Jr., que se intitulava justamente The Historical Roots of Our Ecological Crisis, quer dizer, ele tentava, nesse artigo aí, que está no início também do movimento ecológico, de tentar identificar ah, a origem, bom, essa ideia, né, de que nos teria levado até essa crise ecológica, que naquele momento já passava a ganhar uma certa popularização. Bom, um parênteses aqui, um pouco antes, o movimento ecológico ele é datado de décadas anteriores a essa, mas desde o comecinho da década de 60, lá teve um livro bastante famoso que virou um best-seller de uma autora chamada Rachel Carson, A Primavera Silenciosa, que de algum modo popularizou essa ideia da crise ecológica. Bom, o livro foi responsável pelo banimento do DDT, enfim, é um livro bastante importante para a literatura ocidental, a gente pode dizer assim, né? E, bom, o professor Lynn White, nesse artigo, ele lança essa hipótese que é bastante, que foi muito discutida e que está baseada na ideia de que o cristianismo, né, teria sido a visão cristã, né, a responsável por essa crise, na medida em que ela alça o homem de modo nunca visto, segundo ele, né, no mundo antigo, a uma hierarquia, ao topo da hierarquia dos seres vivos, de modo que o cristianismo seria para ele a religião mais antropocêntrica que o mundo já viu. Bom, essa é a tese que ele vai desenvolver, enfim, nesse artigo, que vai ser discutida posteriormente por outros historiadores, e que vai colocar, bom, segundo ele, né, segundo Lynn White,
justamente no Gênesis ali que a gente encontra esse imperativo dado por Deus ao homem, né, de sujeitar e de dominar toda a natureza, todos os tipos, né, de animais, sejam os do mar, sejam os da água, sejam os da terra, que teria levado os cristãos e principalmente, né, os cristãos medievais a tomarem uma postura diante de toda a natureza, especificamente os animais, que lhes permitia, ou melhor, que os estimulava a utilizar todos os animais para o seu benefício, a despeito de qualquer tipo de interesse deles mesmos, né? Essa tese do Lynn White, ela foi criticada, principalmente na década de 80, quando, digamos assim, os animais eles passam a ser o objeto central de alguns historiadores, né? Entre eles, vou citar aqui rapidamente o Robert Delors, que tem uma espécie de manifesto de história dos animais, que chama Os Animais Têm uma História, mas também de outros, o Keith Thomas, e outros autores que vão tentar, de algum modo, flexibilizar essa ideia, argumentando, entre outras coisas, que, por exemplo, a Revolução Industrial ela tem um papel muito relevante nesse tipo de exploração da natureza que teria se seguido a partir de então. Mas, apesar dessa flexibilização, a ideia de que a partir da Revolução Industrial que os homens têm, de algum modo, os meios para explorar a natureza tal qual foi feito, o aspecto cultural, né, essa espécie de autorização social para fazer isso, ela teria justamente as suas bases no cristianismo e o cristianismo medieval seria profundamente agente na formação e na cristalização desse tipo de ideia. Bom, o que me interessa e o que me interessou pensar os animais nesse medievo, né, principalmente nesse medievo tardio, que é a época ah, que eu me ocupo, foi justamente pensar isso, né, dado um novo fôlego, né, que essa crise ecológica ela ganharia na nossa época, e também certas reminiscências desse tipo de ideia, e como a gente discute ela por várias vias, inclusive a via moral, a via cultural. Não é muito comum a gente dizer que a gente deve preservar a natureza, enfim, para as gerações futuras, né? E reafirmando de algum modo que se a gente as preserva justamente para os homens, para os seres humanos futuros, né? Quer dizer, ainda é uma ideia que de algum modo abre mão de um valor intrínseco da natureza para pensar, bom, ela é importante porque as pessoas no futuro também podem usar delas. Bom, enfim, é um tipo de afirmação que é bastante interessante, me chamou a atenção, me estimulou para pensar esse tema. Aliás, em relação à tese do Lynn White, enfim, outro aspecto bastante interessante é justamente pensar, eu só vou retornar aqui para a gente pensar ela, que justamente ela seria a religião a mais antropocêntrica, né? Claro, quando a gente pensa na a mais, a gente está pensando aqui em outras religiões, quer dizer, uma espécie de comparação, né, com outros tipos de religião que seriam ou não, que não seriam, nesse caso, né, tão antropocêntricas quanto o cristianismo ocidental, ele está falando aqui principalmente. Então, por isso me interessou muito, enfim, também pensar como que os cristãos daquela época, e aqui eu estou pensando no século XIII, XIV, né, 14, 15 principalmente, pensaram a maneira como os orientais, né, se relacionaram com a fauna e quais seriam os desdobramentos disso na visão deles. Então, de algum modo, aqui o que eu vou apenas enfatizar nessa apresentação é que é algum desses aspectos que mostram também uma visão medieval, então, desses viajantes que palmilharam, né, que visitaram
algumas terras no Oriente, e pensando na relação deles com os animais, e de que modo essa descrição, essa visão que eles elaboraram dos orientais, e da relação que eles estabeleceram com os animais, pode de algum modo nos ajudar a desvendar aí, ah, como os animais foram pensados, concebidos e também tratados ao longo do medievo. Essa ideia forte, né, que se cristaliza de algum modo durante o medievo, ela pode ser percebida de uma maneira bem clara, por exemplo, no livro das propriedades das coisas, é uma espécie de enciclopédia, né, uma espécie de grande ajuntamento do conhecimento livresco que havia naquele período, que foi feito por um franciscano chamado Bartolomeu Inglês, mas que ganhou uma tradução para o francês no século XIV. Ele é originalmente escrito em meados do século XIII, então, cerca de 70 anos depois, o Jean de Corbichon ele faz uma tradução para o francês desse livro das propriedades das coisas. E ele faz um prefácio lá, em que ele elabora essa síntese aí que eu separei para vocês, que dá um pouco da ideia desse tipo de uso que deveria ser feito pelos humanos. Então, rapidamente aqui, eu vou ler, ele diz: as bestas foram criadas para servir ao homem, não apenas em matéria de alimentação, mas também para lhe fornecer medicamentos. É por isso que algumas foram dadas com o fim de que as utilizemos para comer, como os carneiros, os bois, os cervos e muitos outros. Algumas nos foram dadas para nos ajudar, como o cavalo, o camelo e seus semelhantes. Certas outras foram dadas para nosso divertimento, como macacos, cães e numerosas outras espécies de bestas. Algumas nos foram dadas para que nós tomemos consciência de nossa fragilidade, como as pulgas e outros vermes que nascem de nossa corrupção. Outras nos fazem temer a Deus e seu poder. Os leões, os ursos e as serpentes, por exemplo, nos fazem temer e invocar Deus por causa do medo que essas bestas nos provocam. Bom, só um interessante, destacando aqui rapidamente, bom, enfim, esse trecho é bastante interessante, se a gente for pensar no tipo de classificação que ele faz dos animais, um pouco devedor aqui ao Isidoro de Sevilha, né, os animais para alimento, os animais de carga, os animais, as feras, né, e tudo mais. E, além disso, também é interessante a gente destacar que esse uso não é necessariamente um uso físico, né? Não é um uso para alimentação apenas, ou como carga, não. Ele também pressupõe um uso simbólico, às vezes, ou um uso, ou medo, ou para nos lembrar de alguma coisa, algo que a existência deles, ou o tipo de comportamento que eles têm, nos faz remeter a outra coisa, né? Então, para a gente também lembrar que quando eles, o imperativo, né, de dominar e de sujeitar, o que é dominar e o que é sujeitar não é simples, né, de se definir. É muito mais no sentido de a gente talvez decodificar, né, os seus usos, ou por que ele serve, ou por que Deus os criou, né, para nós. O que torna a coisa muito mais complicada do que simples um uso físico, uma exploração desse tipo, né? E bom, isso para a gente ter alguma dessas referências que de algum modo são carregadas por esses, desculpem, são carregadas por esses viajantes quando eles partem para o Oriente, né? E por que eles partiram para o Oriente? Muito rapidamente aqui também, de grande medida, que permitiu que cristãos, a partir de meados do século XIII e, bom, enfim, até o século XV, mais ou menos, pudesse chegar a lugares tão distantes como a China, como a Índia, foi a expansão do Império Mongol, que criou uma espécie de estabilidade das rotas ali, dos caminhos, né? Bom, muito posteriormente vai ser chamado a rota da seda, mas não apenas isso. E também isso que se chama de paz mongólica, né? Essa estabilidade também não é tão estável assim. É claro que há muitos conflitos aí, essa
essa estabilidade tem que ser bastante relativizada quando a gente leva ela, quando a gente repara nela ao pé da letra. Mas, bom, o fato é que foi isso que permitiu que muitos cristãos chegassem até esses lugares, por diferentes rotas. Inicialmente pelo centro da Ásia, né, são rotas terrestres. Por quê? Porque a capital do Império Mongol ainda se encontrava na Mongólia, né, e posteriormente, depois que os mongóis conquistam a China, eles mudam a capital, né, para o que hoje é o Pequim, e a sede do Khan passa a ser instalada lá, e aí as rotas passam muito mais a ter um itinerário marítimo, passando pelas costas da Índia, circundando ali o sudoeste asiático, até faltam 3 minutos, tal. Enfim, e aí que eles se deparam, né, com com essa outra forma de pensar os animais. E aqui eu vou me restringir nesse tempo que me resta a um exemplo, que é a adoração que os indianos tinham à vaca, né, aos bovinos. Esse aqui é um trecho de um franciscano chamado Jean de Montecorvino, que é um dos primeiros ocidentais a transmitirem essa essas descrições desse tipo de adoração que os indianos fazem, né? Aqui ele fala, enfim, sobre o que admirar nos homens comparado aos outros, sobre os animais e o paraíso terrestre. Perguntei e procurei muito, nada pude encontrar. Para eles, os bois são os animais sagrados e por isso não comem a sua carne por reverência, mas usam seu leite e seu trabalho como outros homens. Sobre eles também, eles dizem que eles não são idólatras e não têm nenhuma lei. Lei aqui, no sentido deles, como uma religião, uma espécie de doutrina. Bom, aqui eles não tinham bem uma ideia do que eram as castas e como se dividia a sociedade indiana, de certo modo, mas aqui, para sintetizar, a ideia vai ser muito clara, né? Que esses homens, na verdade, que louvavam os animais ao invés de submetê-los, vão ou ter consequências bastante nefastas, né? Esses animais vão passar a atacá-los, ou isso vai significar uma ausência de ordem, né? Eles não têm lei porque eles não têm uma doutrina, de algum modo não há uma racionalidade, por isso eles louvam qualquer coisa. E aí é nessa relação entre a ausência de um ordenamento nas suas crenças, que vai muitas vezes ser associado com uma falta de ordenamento do próprio comportamento, que vai fazê-los se comportar de uma maneira reprovável. Bom, essa ideia ela vai se repetir em vários relatos de viagem, vai ser um dos pontos fortes desses viajantes. E, bom, nessa contraposição, né, entre a maneira como os cristãos pensavam o papel do ser humano em relação aos homens e como os próprios orientais estabeleciam essas relações com eles mesmos, a gente consegue, enfim, dessa maneira, pensar como os animais foram entendidos e também como o Oriente foi entendido no Ocidente. Bom, eu fico por aqui, a gente continua a discutir isso, então, nas perguntas. Obrigado, Irã, obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Leandro. Fiquei bastante interessado no seu trabalho. Vou passar agora, então, a palavra para a Thaís Rocha da Silva, que vai apresentar o espaço doméstico no Egito Antigo, aspectos sensoriais e negociações em território estrangeiro. Obrigada, Irã. Boa tarde, pessoal, para todos, para todas. Eu vou
compartilhar aqui a tela, vamos ver se vai funcionar, né? Vamos lá. Consegue ver? Só para confirmar se está tudo certo, que eu não vejo mais a tela de vocês. Sim, sim. Tá aparecendo? Tá, então tá bom. Bom, gente, então eu vou começar a falar um pouquinho desse trabalho que tá em andamento, né, do meu pós-doutorado. Agradeço muito à Universidade de São Paulo, à FAPESP e ao LAOP por ter me acolhido aí nesse projeto, professor Marcelo Rede, e estou feliz de poder compartilhar a mesa, né, com essas discussões aí que envolvem cultura material, acho que de uma forma mais concreta também, né, a gente tem poucas oportunidades para isso. Então, esse trabalho de pós-doc, ele é um projeto em colaboração com a minha orientadora de doutorado, a doutora Linda Hewling, que está em Oxford, e a gente resolveu fazer esse trabalho em conjunto um pouco para testar se os resultados que eu tive no doutorado podem ser aplicados a outros sítios arqueológicos. Eu trabalhei com espaço doméstico no Egito, e especialmente a Vila de Trabalhadores em Amarna, um sítio do século XIV, antes da Era Comum, e por conta do modelo teórico que a gente concluiu, né, de análise nesse espaço, a gente achou que seria interessante tentar replicar essa discussão para outros sítios arqueológicos. Eu vou falar um pouco, né, dentro desse projeto, de 3 aspectos que acho que encerram bem a discussão. Então, o primeiro é a questão dos sentidos e um pouco da teoria da prática, como é que isso tem se aplicado nos estudos sobre espaço doméstico e nos estudos sobre assentamento, especialmente. Depois eu trago esse modelo da pesquisa do doutorado, que foi entender esse assentamento da Vila de Trabalhadores como um espaço doméstico, como uma unidade doméstica completa. E aí, portanto, né, esses primeiros encaminhamentos do projeto, que são discutir essa possibilidade de replicar o modelo no exterior, quando os egípcios, então, invadem outras regiões, como a região da Núbia e do Levante, principalmente. Nessa discussão, eu queria trazer uma questão que aparentemente não pode estar deslocada, né, da apresentação, mas saiu muito recentemente uma matéria no New York Times falando sobre a experiência da cidade como uma experiência sensorial. E isso é importante porque a situação de pandemia colocou a gente num processo de confinamento que nos convidou a repensar o uso do espaço doméstico, mas também a percepção dos espaços fora da casa. Como é que a gente convive com o que a gente está chamando de espaço público, a questão das aglomerações, e esse processo de reabertura que a pandemia tem oferecido, né, em alguns países, tem promovido essa nova percepção dos sentidos e a importância dos sentidos para o entendimento dessas relações sociais. E isso é uma coisa que a gente vê muito presente no momento atual, mas também pode ser percebido nos estudos da antiguidade. Então, a gente vê esse trabalho fotográfico, por exemplo, que saiu no New York Times, chamando atenção para os aspectos não só da visualidade, mas o aspecto do gosto, né, a experiência tátil, a questão dos perfumes, né, dos odores, como que isso pode ser, como isso é determinante na experiência social. E eu agradeço ao Leandro por ter me apresentado essa página, né? Enfim, existe uma literatura hoje bastante grande sobre a história dos sentidos, e aí, mais especificamente, que é o ponto que eu trabalho, sobre a arqueologia sensorial. A gente tem, muito recentemente, na egiptologia, essa área se expandindo, com uma discussão teórica robusta e, claro, né, muito limitada, porque a gente tem uma experiência desse tipo enfim, estrutura arquitetônica, ou mesmo da própria paisagem,
que é uma experiência fragmentada e, claro, datada, né? Ela precisa ser entendida no seu contexto específico. Portanto, por isso que é difícil a gente acessar esse material quando a gente vai para sociedades que, enfim, né, deixaram muito pouco rastro, né, da sua presença. Acho que é importante destacar também, né, uma passagem do livro da arqueóloga Claire Palivo, que ela chama a atenção que a nossa experiência como arqueólogo, ela é uma experiência da ruína, e, portanto, a gente não apreende, né, a gente tem uma limitação dada da experiência sensorial de uma determinada paisagem, e especialmente, aí, no caso, né, de uma estrutura arquitetônica, seja de um palácio, enfim, um templo, ou mesmo de uma casa. Para a gente entrar agora nesse modelo, né, que eu desenvolvi durante a pesquisa de doutorado, que eu entendi, enfim, a conclusão foi: a vila deve ser pensada como a casa. Eu queria só situar um pouco quem não está habituado, né, com a paisagem do Egito ou com o contexto, de onde que eu falo. Então, o sítio arqueológico que eu me refiro está na região de Tel El Amarna, aqui no mapa do lado esquerdo, fica bem no meio do Egito. E aqui ao lado direito vocês veem uma foto de satélite de como essa região está hoje. Então, a gente tem o convívio do sítio arqueológico, né, da cidade de Amarna, que foi capital do Egito na 18ª dinastia, num estado de preservação bastante impressionante em comparação a outros assentamentos que a gente tem. E, nesse sentido, a paisagem é interessante porque a gente tem pessoas morando na divisa, né, na área limítrofe desse sítio arqueológico. Então, são agricultores, são pessoas que trabalham na construção civil, portanto, a região é habitada e ela tem uma questão, né, enfim, como se preserva esse local, como que essas comunidades convivem com o sítio arqueológico. Por conta dessa situação, a gente consegue fazer uma comparação etnográfica muito interessante, comparando a situação que as pessoas vivem hoje, enfim, a paisagem é a mesma, né, apesar de, enfim, a gente não pode dizer que os egípcios não mudaram, né, do período faraônico para hoje, mas a percepção etnográfica nos permite, pelo menos, explodir as nossas preconcepções, que são muito enrijecidas, e eu diria especialmente muito engessadas num certo modelo ocidental de socialização e de convívio em comunidade. Para situar um pouco vocês no mapa, né, o assentamento que eu me refiro é esse aqui, a Vila de Trabalhadores, e ela está um pouco, essa área toda aqui na margem leste do Nilo é a região principalmente da malha urbana, né, ocupada durante o período faraônico, e vocês notem que a Vila de Trabalhadores está no meio do caminho dessa malha urbana, dos centros administrativos, no caminho para a tumba real, onde foi enterrado o faraó Akhenaton, o Amenhotep IV. As pessoas... Muitos pesquisadores acreditam que essa comunidade, de alguma forma, estava envolvida com os projetos de construção da tumba, e a gente tem aqui um plano produzido pelas escavações da concessão inglesa de 1920, que mostram como esse assentamento ele tem um plano bastante rígido a princípio, quando a gente olha, são 72 casas organizados em ruas paralelas, e as casas, numa primeira percepção, elas parecem iguais. Quando a gente começa a examinar os vestígios de cada uma dessas unidades habitacionais, a gente percebe que elas não têm nenhum padrão de organização, exceto pelo fato delas terem 3 cômodos, né? Mas o arranjo espacial de cada uma dessas casas e a distribuição dos equipamentos de preparação de alimentos, por exemplo, ou mesmo das portas de acesso, divisão interna de paredes, isso não segue um padrão rígido, o que significa dizer que as pessoas tinham possibilidade de alterar o espaço interno da casa de acordo com as suas necessidades. A Amarna tem uma coisa interessante, que ela é uma espécie de fotografia de um processo de desenvolvimento urbano que a gente não consegue identificar no restante dos assentamentos egípcios. Ela tem um período muito curto de ocupação, o que permite para a gente entender esse estágio inicial. Então, 20 anos é o espaço de praticamente uma geração. E mesmo num espaço tão curto, a gente vê modificações muito expressivas
nesse material arqueológico. Aqui a gente tem uma imagem dessa vila, né, na paisagem. Vocês notem que ela, apesar de estar ligada, né, ao restante da cidade por essa rede de estradas que a gente vê aqui em laranja, a parte onde existe o assentamento, né, envolvido por essa muralha, é bastante visível ainda, e essas estruturas que estão ao redor da muralha, que são fundamentais para a gente entender a paisagem, né, e, enfim, a dinâmica social desse lugar. Aqui a gente consegue identificar um pouco melhor essas estruturas, então, vocês notem que ao redor da muralha principal em amarelo, a gente tem a presença das capelas, a gente tem chiqueiros, e a gente tem algumas estruturas que valem ser destacadas aqui nessa fala. A primeira delas é essa área X1, que ela marca o limite principal da vila. Então, essa vila ela foi construída pelo Estado egípcio e ela era mantida pelo Estado egípcio. Como ela provavelmente estava envolvida com o processo de construção das tumbas reais, ela tinha um acesso controlado, não era todo mundo que podia, enfim, né, saber como que seria o enterramento do faraó. Então, o controle de acesso era muito rigoroso. Essa área X1 é possivelmente o que a gente chamaria hoje de um posto policial, que controlaria o acesso de pessoas que não pertenciam à comunidade. Essa área Azir é a área onde o Estado egípcio trazia os suprimentos, né, e depositava ali jarros de água, comida, enfim, o pagamento dessas pessoas, desses trabalhadores. E essa área que está marcada aqui como X2, ela é uma área de estacionamento, né, onde os burros chegavam com essa carga e deixavam, enfim, as suas marcas, né, das patinhas e uma série de outras evidências que marcam esse lugar. E essa área do quarry, que inicialmente foi utilizada para a produção de tijolos, ela foi depois reaproveitada como um espaço para descarte de lixo, onde as pessoas queimavam enfim, os dejetos que não eram reutilizados. Isso é importante porque a vila ela tem uma orientação muito, muito clara. Ela aproveita a orientação do vento norte, né, que é comum, marca registrada do Egito, e essa posição, né, do quarry, dos chiqueiros no sul da vila tem um objetivo aí de dissipar o cheiro desse local. Então a gente imagina aí uma região muito compacta, né, com casas geminadas, uma paisagem ainda discutível em termos de telhados e terraços, a gente não consegue reconstituir isso com muita precisão, mas a gente sabe que esse tipo de prática acontece até hoje. Então, esse lixo era reciclado ou com os porcos, né, ou com a queima, como é feito até hoje na região de Amarna. Hoje a gente tem as cabras, né, e não os porcos encarregados desse tipo de coisa. O que eu queria chamar a atenção nesse modelo que a gente desenvolveu durante o doutoramento foi de perceber que esse assentamento ele não pode ser estudado a partir das unidades habitacionais isoladas, ou seja, a experiência de cada unidade, cada casa no interior da muralha, ela não explica o que é o espaço doméstico, especialmente porque essa parte que a gente vê dos chiqueiros, das capelas, do quarry e da própria área Azir, elas são áreas construídas pelos habitantes da comunidade pela falta de espaço que havia para a expansão das casas. Então, a gente tem um conceito de espaço doméstico muito preciso, que é expandido para além das muralhas e dividido, né, enfim, organizado, reestruturado espacialmente. Nesse sentido, a percepção sensorial que a gente tem da vila, ela é fundamental para a gente entender a distribuição desses locais, para a gente entender, principalmente, que a organização comunitária, ela não está baseada especificamente na função produtiva, né, de autossustento da vila, porque era uma vila que recebia suprimentos do Estado egípcio. Então, quando a gente foge da ideia de que a casa funciona exclusivamente, né, no modelo marxista, de que ela é a unidade principal da produção doméstica, mas aqui a casa ela também é uma interface dessa relação do Estado com o indivíduo, né, e isso se apresenta
não na unidade habitacional, mas no assentamento como um todo, a gente tem uma outra percepção da organização das rotinas diárias. Então, se a gente fizer um extrapolamento, né, quais são as áreas que são barulhentas ou que têm mais atividades durante o dia e durante a noite, elas são distintas. A gente mapeia isso, claro, né, tendo em conta a limitação dessas fontes. A gente tem relatos em alguns textos que podem dar pistas para a gente desse tipo de situação. E aí, nessa pergunta, né, de como é que o Estado interfere na organização individual desses indivíduos, né, enfim, na estrutura e organização do espaço doméstico das famílias, a gente percebe que o Estado tem muito pouco interesse nesse tipo de questão, né? O que interessa para ele é essa área mais externa, que controla o acesso das pessoas. Um outro ponto importante desse modelo de entender o assentamento como espaço doméstico é perceber que essa organização do espaço ela determina ou ela impacta, vamos colocar dessa forma, né, diferentes áreas de atividades. O que eu quero dizer aqui é que a organização do espaço ela não é determinada unicamente pela função desse espaço, mas ela tem uma produção coletiva, orgânica, que não passa por um planejamento rígido, estatal ou administrativo, mas que tem aí uma fluidez, né, uma espontaneidade, se é que a gente pode usar esse termo. E nesse sentido, essas áreas de atividade mais densas, elas são interessantes para a gente pensar essas dinâmicas sensoriais, né, e como que as pessoas negociam a questão da privacidade, por exemplo, num espaço tão compacto, né, e privacidade aqui, claro, não nos termos ocidentais, mas tentando ver tentando entender aqui uma percepção mais êmica disso. A gente precisa levar em conta nessa discussão a questão da sazonalidade e a questão das diferenças de atividades do dia e da noite. Então, quando a gente pensa quais as áreas mais densas, né, mais ocupadas da vila nesses períodos de dia e noite, a gente tem identificações muito claras, né, das áreas que seriam mais ocupadas. É importante pensar aqui que a produção doméstica de alimento, de tecidos, ela está condicionada a aspectos sensoriais muito determinados. Ela depende de ventilação adequada, ela depende de iluminação adequada, e isso tem um impacto na organização do espaço da casa. Portanto, o que a gente percebe nesse modelo, né, é que essas práticas cotidianas de Amarna, elas obedecem a um processo de adaptação muito específico na paisagem, o que não significa dizer que a paisagem determina essa organização, mas ela certamente tem um peso bastante grande. E o que a gente fez aqui foi, enfim, pensar para além das tipologias de casa, né, não classificar as casas como bloquinhos de Lego, e aí nesse sentido a gente pode replicar esse modelo, quer dizer, o Estado egípcio ele usa esse modelo de uma vila trabalhadora para abrigar a mão de obra especializada em todos os períodos da história, quais são as variações, como que essas adaptações são feitas pela administração, mas também como que essas adaptações são feitas pelas próprias comunidades, né? Como que essas comunidades criam alternativas de sobrevivência e de otimizar recursos locais para viver melhor. E aí a gente começa a perceber algumas coisas interessantes, como, por exemplo, a gente investiga essa ocupação em território estrangeiro. Então, se a gente examina as casas, né, ou assentamentos semelhantes na região da Núbia e nas regiões do Levante, a gente tem situações muito distintas. Eu estou com um tempinho chegando, né, 3 minutos. Tá, já estou chegando no final. Então, o projeto que a gente está fazendo agora é questionar esses modelos, né, de como se vive no estrangeiro, e eu trabalho especificamente nesse projeto de pós-doc com 2 sítios arqueológicos, que são razoavelmente bem publicados, né? A gente tem um problema aí do acesso aos dados. Um deles é em Amara West, que está bem na fronteira aqui com o Sudão, na Núbia já, né?
e é uma concessão que foi recentemente escavada pelo Museu Britânico. E o outro sítio arqueológico é de um período um pouco mais anterior a esse que originalmente eu estudei, na região de Tel El-Daba, que foi uma ocupação estrangeira durante muitos anos, né, foi o domínio Ixo que fundou a capital Avares, e depois, enfim, né, teve um desdobramento aí dessa ocupação. Então, uma presença estrangeira que modificou a maneira egípcia de habitar. E a minha ex-orientadora, a Linda, está trabalhando com essas questões no Levante. Então, a gente está estabelecendo aí modelos de comparação, né? Como que a gente se aproxima desses possíveis padrões. Uma das coisas que eu tenho questionado, né, quando a gente pensa essas ocupações estrangeiras, é que a gente sempre usa o enquadramento das identidades, e aí numa variação de possibilidades, e quando a gente pensa a cultura material, a gente tende a pensar a cultura material sendo igual às pessoas, e é isso que eu estou questionando no projeto, né? A gente fez recentemente um evento chamando especialistas, especialmente da área do Levante e da Núbia, para discutir essas questões, né, que é esse projeto que foi lançado no primeiro semestre desse ano, e o que a gente tem apontado nessas discussões iniciais, especialmente tendo em vista os repertórios estrangeiros, é que a gente não pode colocar a cultura material sendo equivalente a essas identidades, né? Então, como é que a gente pensa essas tradições culturais egípcias migrando para uma tradição estrangeira, né? Como que se dá esse contato? E a gente está pensando que esses contatos são interessantes de serem percebidos, tendo a casa como interface. Então, a gente vai investigar isso em termos de distribuição espacial, em termos de distribuição de atividades no espaço e de reestruturação do que a gente está chamando de espaço doméstico, né? E aí, nesse sentido, a gente está pensando a casa aqui não como algo que é dado pelo Estado, como a gente pensaria, né, seguindo uma tradição historiográfica, mas como que as pessoas constroem a sua ideia de casa, e aí, né, tendo em conta eu diria, a agência subalterna. Então, eu agradeço a atenção e a gente abre para discussão, né? Obrigada, Irã. Nossa, eu que agradeço, Thaís, né, parabéns pela apresentação, também muito, muito instigante, essa transposição, né, de um modelo para o outro. Vamos aguardar agora o Leandro e o Rafael, então está todo mundo aqui novamente, né? Agora, então, está oficialmente aberta a possibilidade de colocação de questões, né, iniciemos, então, o debate. Eu acho que, em primeiro lugar, abriria para vocês da mesa, se algum de vocês tiver alguma questão, algum apontamento, alguma coisa a colocar com relação à apresentação dos colegas. Eu tenho. Eu já vou deixar para o Rafael e para a Thaís as minhas questões. Para o Rafael, eu queria saber qual que era o objetivo dessas descrições dos animais, né? Por que eles tinham a necessidade de descrever os animais, né? E outra questão é que tipos de vieses, né? Além do que eles que você destacou, que outros tipos de vieses existem nessas descrições? Fiquei pensando, por exemplo, se eles realçam a característica de algum animal em detrimento de outro traço que eles apagam ou completamente desconsideram. São perguntas de curioso, né? E para a Thaís também, perguntas de curioso. Se você tem algum comentário com relação à iluminação das casas, a respeito de janela, coisa desse tipo. Também grossura das paredes, se as evidências nos sítios permitem a gente falar sobre a grossura da parede. E se você tem algum resultado para antecipar algumas diferenças entre os sítios, né, com relação ao padrão das casas. Obrigado de novo.
Eu vou começar respondendo depois. Leandro, também tem uma questão para você aqui que eu vou lançar logo depois que a gente responder. Eu achei bastante interessante as duas apresentações. Nossa, bem legal, assim, fiquei com várias coisas na cabeça aqui para perguntar. Mas, enfim, sobre a sua pergunta, é super interessante. É uma questão que é difícil de responder às vezes, embora você fale, mas, né, é uma questão de algum modo que a gente pensa, mas não é fácil. Em relação aos animais do Oriente, é muito interessante porque, inicialmente, a maior parte das descrições sobre esses, né, os do Oriente, eles vêm por conta da Bíblia. Desculpe, tem alguém aqui chegando. Eles começam a ser descritos por conta das descrições bíblicas. Então, numa tradição exegética, né, de você pensar os significados de certas passagens bíblicas, muitas delas mencionam animais e muitas vezes esses animais eles começam a ser descritos com seus atributos inclusive simbólicos, porque no primeiro momento também tem esse sentido que eles chamam de literal, né? Quer dizer, o que eles são de fato, e daí se retiram certos significados. Um exemplo, não um exemplo, mas um tipo de gênero literário, digamos assim, que foi comum na Idade Média e fez isso, é justamente os bestiários, né? Que tem um certo modelo, primeiro, no fisiólogo, que se supõe ter a sua primeira versão justamente no Egito, né? Em Alexandria, que depois ele vai sendo traduzido para o latim e de diversas maneiras, né? E que se tem esses animais primeiro por um sentido literal, quer dizer, como eles se comportam de fato, e isso tem muito a ver com a exegese bíblica, né, de você ler a Bíblia através de vários sentidos, principalmente 3 ou 4, dependendo do exegeta, há alguns modelos, modelo literal, o que ele é, como ele se comporta, um modelo, um sentido literal, um sentido, desculpa, teológico, o que isso nos diz sobre a crença, sobre a verdade, e um sentido que seria moral, de acordo com essa verdade, como que eu devo me comportar, né? Então, eles geralmente se extraíam esses sentidos desses animais partindo do bíblico, pensando nisso. E é interessante isso que vários desses animais que eles conheciam pela Bíblia e por essas exegeses, pelos bestiários, eles se conheciam a partir dessa literatura livresca, de certo modo eles vão rever, né? Ou eles vão encontrar, ou pessoalmente ou não, ou por ouvir dizer, porque tem até aquele trecho que eu citei, ele fala, quando eu cheguei aqui eu perguntei sobre os animais, né? Então, dos motivos é esse, né? É esse de ver se eles de fato existiam, de ver se de fato era assim, e algumas das características que eles vão mencionar está muito ligado a essas características que foram, de algum modo, reproduzidas pela tradição livresca, principalmente pela exegese bíblica, né? Então, a fênix, por exemplo, ou outros, elefantes, enfim, todos esses animais que vêm um pouco dessa primeira onda de literatura que está baseada na Bíblia e tal, eles vão se perguntar. Alguns eles vão confirmar, outros eles vão dizer que não é bem assim, mas de certo modo é esse um primeiro mote. E dentro disso, o que fica, o que exclui, é bem interessante pensar, por exemplo, os insetos, eles até numa outra citação que coloquei lá, ele até menciona as pulgas, os piolhos. Nos relatos de viagem, os insetos são muito pouco citados, a não ser certas formigas, enfim, mas há uma certa classificação de bichos, né, que eles citam muito, e alguns, e até que se diz que havia alguns problemas, como os peixes, por exemplo, por não se conseguir ver, por não se conseguir se diferenciar muito ali, eles acabam sendo meio que homogeneizados. Assim, para responder de uma maneira bem geral, eu diria isso.
Sou eu agora, né? Bom, Leandro, essa pergunta sobre iluminação é um problema para a gente, porque a gente tem uma divergência muito grande em relação ao que a gente chamaria da paisagem dos telhados nas casas, né? A gente tem na Vila de Trabalhadores dois modelos em voga, né? Um que é um modelo construído pelo Barry Camp e um outro que a Kate Spence defende. Então, são dentro do mesmo assentamento a gente não tem concordância. E isso é um problema porque a gente não tem evidências seguras, né? A vila foi bastante saqueada durante o século XX, e o material que seria produzido, que seria utilizado para produzir os telhados ou esse terraço, ele é um material que é muito efêmero, então você tem madeira que não sobrevive, né? Então tem uma casa que a gente tem um pouco mais de segurança para especular sobre os telhados, e a gente imagina que esse sistema tenha funcionado para várias casas, né? O principal problema é o seguinte: se a gente tem um telhado muito alto, onde a gente colocaria a janela, como é tradicionalmente no Oriente Próximo, você tem um problema de pouca iluminação, de uma iluminação bastante reduzida. Então, você teria outras áreas da casa, como é o primeiro cômodo, por exemplo, que teria uma espécie de toldo e ele seria aberto. No entanto, isso enfim, é discutível porque a gente acredita que todas as casas elas fossem cobertas na parte de cima e a gente tivesse um terraço que poderia ter cobertura ou não, né, como é o caso nas vilas do Sudão até hoje, no próprio Egito. E aí, se elas têm essa cobertura, onde que ficaria a janela para captar a ventilação? E se você tem as casas geminadas, você tem um outro problema, né? Quer dizer, onde que passa o vento e onde que passa a iluminação. Então, tudo para dizer que a gente não tem certeza, né? E a gente especula, a gente usa muitas vezes modelo de casas que aparecem em tumbas, e é um problema porque essas casas, em geral, são representadas que são representadas, elas são casas de grupos muito privilegiados, casas grandes, que têm muitos cômodos, muitas janelas, o que não seria o caso desse assentamento mais compacto. Com relação aos outros sítios arqueológicos, a gente tem um outro problema, que é o estado de publicação do material. Então, a Mara West é um privilégio, porque a gente teve uma escavação recente e eles publicaram tudo, né? Eles têm publicado todo o material em conjunto. Para Tel El Daba é uma concessão austríaca e esse material tem sido publicado em passos assim muito lentos, para não dizer, né, assim, quase inertes. E isso é um problema, porque quando você tem só a estrutura do assentamento, só a estrutura arquitetônica, você tem uma percepção dele. Quando você investiga a distribuição desses artefatos, né, pensando, por exemplo, cerâmica, né, preparação de alimentos, se isso não é colocado em conjunto na publicação, você tem uma visão fragmentada do sítio. Então, você não consegue dizer, em termos de áreas de atividade, onde que essas coisas estariam realocadas, enfim, e pensar essas dinâmicas de distribuição e circulação. A gente tem um outro detalhe nessa questão, que é o fato desses sítios arqueológicos, especialmente Tel El Daba, ter sido muito mal escavado no século XX. E ainda está em processo o pessoal ainda está descobrindo onde está o nível do chão das casas, o que compromete demais, porque é uma área que foi reocupada, e aí você tem as várias camadas de estratigrafia, e como é que a gente determinaria a história de ocupação desse lugar para então dizer, olha, houve uma mudança de padrão na construção das casas de período tal a tal, né? A gente não tem essa segurança estratigráfica para a maior parte dos assentamentos no Egito, mas principalmente para Tel El Daba. A Mara West a gente tem porque ela é um pouco mais... a gente tem uma limitação cronológica mais definida, muito próximo do que a gente vê em Amarna, por exemplo. Então você consegue estabelecer os limites mais claramente. Acho que eu respondi, né? Sim. Eu acho que sim. Eu acho, então, tem uma pergunta aqui nos comentários, né? Mas talvez seja o caso também de
pedir para o Rafael já fazer a dele, e aí eu acrescento a dele a que vem do público. Tá ótimo, legal, porque eu acho que tem a ver, eu acho, de algum modo, que era para o Leandro justamente, né, você disse, você apresentou, né, muito bem, aliás, essas duas frentes que você tem desenvolvido na pesquisa, uma com os relevos, né, as imagens, e outra com os textos, e em comum entre elas tem a ideia um pouco, uma das cerimônias e a outra da luminosidade. Aí eu fiquei pensando aqui também, de ignorância talvez, de que maneira, por exemplo, essa luz chega dentro daquela sala, porque eu fiquei reparando as entradas ali que você colocou, e dizendo que, que esse relevo ele tem um certo padrão, pelo que eu entendi, ele se repete, né? E em que medida essa luz ela entra naquela sala e de algum modo ela deve iluminar esses relevos de uma maneira específica, né? E que maneira a ideia, né, dos escritos ali, da luminosidade, da magnificência, e a própria luz que entraria naquele recinto, naquela sala, essas duas coisas podem esclarecer, elas estão ligadas de algum modo, elas teriam algum tipo de destaque, quer dizer, a sala é pensada ali, tem até, você colocou, interessante também, né, a posição que ele está em relação ao horizonte, né, de que maneira que essa luz se comporta e que ela pode, de algum modo, enfatizar essa ideia da magnificência do soberano ali, através do que ela destaca, né, ao longo das salas, dos relevos da sala. É isso. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Rafael. Se a gente lembrar assim, do que a gente foi muito rapidamente do plano baixo que eu mostrei durante a apresentação, aquela sala G, ela é adjacente a um pátio interno do palácio, né? E como um pátio, muito provavelmente ele era descoberto. Então, ela possui 3 entradas que dão para o pátio, né? E nessas 3 entradas, acredita-se que entrava bastante luz por elas, né? Curiosamente, essas 3 entradas, né, o que se vê adiante das entradas é a figura do rei nas paredes laterais. Não é aquela cena da parede norte, em que o rei está sentado com uma espécie de copo na mão, mas naquelas figuras repetidas, né, do rei flanqueado, vamos dizer assim, por funcionários ou por figuras híbridas, era sempre o rei que estava diante dessas 3 entradas. Então, tinha uma iluminação natural considerável, isso que é o que a gente acredita. Mas a gente sabe, por outras evidências, e acho que não teria como ser diferente, que havia o uso de iluminação artificial. A gente não sabe muito bem como, porque os vestígios são muito escassos, mas não só nessa sala como em outras, deveria ter iluminação artificial. Se a gente for estudar outras salas, né, e tentar reparar o que está diante das entradas, sim, a gente consegue observar que existe um programa, né, então que os relevos eram programados nas paredes, planejados nas paredes dos palácios, e diante das entradas para as diversas salas haveria algum tipo de ênfase, seja na figura do rei, seja na figura de alguma divindade ou de alguma outra cena relevante para determinada sala, para determinado setor. Então, existe sim um uso programado dos relevos e que visa ganhar uma certa visibilidade, também considerando a entrada de luz pelas entradas. Espero ter respondido, Rafael. Obrigado de novo. Eu acho que eu vou ler a pergunta do Samuel Gandara, e são 2 perguntas, não é uma não, são 2 direcionadas para o Leandro. Né? Em primeiro lugar, se no universo assírio o templo pode ser visto como uma materialidade do ambiente cósmico no plano terrestre, e se a presença dos seres apotropaicos não indicam o divino como um possível espectador do ritual.
A segunda pergunta, ainda estou vendo, é se a pesquisa semântica também envolve a presença dessa raiz, Sahá, né, pelo que eu entendi a pronúncia, Leandro, em outros idiomas do Antigo Oriente Próximo, e que podem indicar possíveis aspectos estéticos e sensitivos que são disparados de forma comum. Como um exemplo, né, na Bíblia hebraica, uma das possibilidades de significado do verbo charal é libertar em contexto militar, e que aparece em J37.3, associado a Yahvé como guerreiro divino entre trovões e relâmpagos. Eu acho que dialoga bastante com a pergunta do Rafael, mas num sentido mais de expressão semântica dessa materialidade e até daquela luminosidade. Né? Obrigado, Samuel, pela pergunta. Obrigado, Ira, pela gentileza em reler. Samuel, a primeira pergunta eu acho que pode ser dividida em duas partes. Uma é se o templo era visto como essa espécie de materialidade divina na Terra, e a outra é sobre a presença dos seres apotropaicos, né? Sim, o templo na Mesopotâmia era considerado a casa do Deus, né? E aí existiam inclusive rituais específicos quando um templo era construído para que houvesse a entrada do Deus, né, representado, entre aspas, né, por sua estátua, e que entrava e passava a habitar o templo. Mas do ponto de vista material, além dessa estátua, a gente tem alguns outros elementos que se relacionam com a outra pergunta sobre a luminosidade. Existia a decoração nas paredes dos templos, do pouco que a gente conhece, mas existia a decoração com pedras ou tijolos esmaltados, então de alguma forma eles refletiam luz, além da colocação de pedaços de metais preciosos, em especial a prata e ouro, para que as paredes brilhassem quando houvesse a incidência do sol. Então, o aspecto luminoso, de uma maneira geral, ele está bastante associado às manifestações do divino, arrisco dizer quase como um motivo universal, né? Os deuses sempre se manifestam de modo grandioso, iluminado, esplendoroso, magnificente, e isso vai se ramificar no vocabulário de diversas maneiras, mas do ponto de vista material nos templos, além dessa habitação do Deus, havia também esse brilho do templo, brilho físico do templo, associado à luminosidade do divino. E com relação à presença das imagens apotropaicas no palácio, né, como eu tinha mostrado, também quer dizer que o palácio poderia ser não habitado pelo Deus, mas visitado pelo Deus, e isso os assírios declaram nas suas inscrições que houve uma inauguração e que os deuses foram convidados a entrar no palácio, e com isso a gente entende que houve alguma espécie de ritual específico para que eles entrassem no palácio, né? Mas além disso, essa dimensão apotropaica, como o próprio nome diz, visa uma proteção. Então, o uso dessas imagens de seres híbridos com aparato gestual e de materiais, segurando materiais específicos, simboliza proteção, né? Então, em muitas salas tem essa representação de seres apotropaicos, mas eles aparecem sobretudo nas entradas, né, das salas, né? E quer dizer que para você entrar numa sala você estaria sendo abençoado, protegido, e a mesma coisa quando saísse da sala, você seria abençoado e protegido por essas representações apotropaicas. Já a sua segunda pergunta sobre o paralelo com outras línguas do Antigo Oriente Próximo, em especial no hebraico, na Bíblia hebraica, sim, existem paralelos. Eu cheguei até esse ponto, depois eu parei os estudos sobre isso, mas existe sim um paralelo, não só com o charal, mas se você procurar todas as palavras que começam com shin e resh, né, num dicionário de hebraico, ou shin resh het,
a gente vai encontrar paralelos bastante interessantes. Por um lado, a gente encontra com aquele sentido mais amplo de orgulho, né, tanto negativo como positivo, que também aparece no chararro, né, do acadiano, e a gente também tem acepções próximas com a noção de luminosidade, de brilho, de uma espécie de flash, né, de um reluzir fora do comum. Né? Acho que uma coisa comum entre as acepções é que todas elas visam uma qualidade que supera algo, né? Supera um tipo de comportamento esperado, para o caso do orgulho, e supera algum tipo de manifestação luminosa esperada. Então é sempre um brilho muito forte, uma luz resplandecente muito grande. Né? Você trouxe a menção do livro de Jó, que menciona sobre trovões e relâmpagos, mas nesse sentido eu associaria como características da manifestação do divino que porta esse elemento luminoso. Nesse caso da passagem de Jó, eu não saberia muito bem, mas casa de uma maneira interessante com a associação, né, do divino com o religioso. Eu espero ter contemplado todos os aspectos da sua resposta, Samuel. Obrigado. Eu tenho uma questão para o Rafael e uma questão para a Thais. Eu vou começar pela questão para o Rafael. O Rafael mencionou o Fisiólogos, né, que é talvez o arquétipo dos bestiários medievais, e eu acho que é bastante interessante. Tem um elemento que esses bestiários trazem e que também está presente, vamos até no pouco que eu conheço, né, nessa tradição de narrativas ou de viagens, seja para o Oriente, seja de viagens para digamos, o Ocidente, né, viagens ao mar, né, onde, em geral, a gente tem descrições de criaturas que não são conhecidas pelos habitantes do mundo cristão. E a minha pergunta diz respeito a essas criaturas que nós não consideraríamos como existindo no mundo moderno. As criaturas que nós consideraríamos fantásticas, mas que estão presentes e que estão obedecendo às mesmas regras que o sistema cognitivo, digamos assim, né, desses autores, aplica para aquelas criaturas, os animais que são conhecidos. Então, eles são entendidos como existindo, como tendo usos, né, como tendo materialidade, e ao mesmo tempo eles também são compreendidos a partir desse sistema alegórico, né, que diz respeito ao lugar deles numa ordem cristã. Então, eu queria que o Rafael mencionasse um pouco, falasse um pouco se ele lidou e como ele lidou com esses casos. Depois eu faço a pergunta para a Thaís. Irã, super obrigado por essa questão, uma questão interessante que eu tive que pensar bastante para chegar a alguma elaboração, se é que eu cheguei, né, de uma resposta minimamente satisfatória, porque são essas modalidades de crença que elas, principalmente no relato de viagem, ou também nos bestiários, elas às vezes convivem, às vezes não. Eu vou começar pelo bestiário, porque é interessante que na maior parte das análises da historiografia que a gente encontra, é destacado justamente o seu aspecto alegórico, o seu aspecto simbólico, quer dizer, todos esses sentidos que são extraídos da figura, do comportamento, de uma certa característica de um animal. Mas o que eu percebi, enfim, isso na minha tese eu tratei com um pouco mais devagar, era que a alegoria, na verdade, ela parte de alguma coisa que eles consideravam verdadeiro. Então, assim, não é que o que eles ficcionalizam, o que eles inventariam um animal, pelo menos nessa época, nesse tipo de escrito, para daí tirar significados. Quer dizer, não. A ideia era que existiam
né? E é interessante nos bestiários, porque é o seguinte, né? Havia a ideia do duplo discurso divino, né? Um que é a Bíblia e o outro que é o mundo, né? Os dois são criados por Deus e que, de certo modo, você lê os dois a partir de um mesmo método hermenêutico. Isso é uma coisa que é muito interessante. Então, assim como a Bíblia tem certas passagens que você deve ler de uma maneira literal apenas, outras você deve ler de uma maneira literal, há uma verdade histórica ali, mas também aquilo te diz alguma coisa sobre o que vai se passar no futuro, ou alguma coisa de um dogma. Então, existiria essas diferentes camadas de sentidos que estariam contidas no discurso divino, no caso da Bíblia. E no caso do mundo, o que eles vão fazer, no mundo animal, é mais ou menos aplicar certos métodos de interpretação semelhantes, o que faz com que esses animais, eles são reputados como reais. A fênix, por exemplo, é reputada como um animal real, embora os sentidos extraídos dela, como no caso aí a ressurreição de Cristo, tenha ganhado uma ênfase tão grande. Então há esse aspecto de que em grande medida, no caso dos bestiários, por exemplo, eles acreditavam de fato que aqueles animais, aqueles seres existiam, né? E que isso e o legal é isso, eu acho, né, nesse aspecto. Claro, a parte simbólica é toda muito rica, né? Mas o fato de que, na verdade, é olhando para o mundo, e é essa a proposta um pouco, né, de você olhar para o mundo, o físico, real, que existe, você vê ali Deus e vê os certos ensinamentos de Deus no mundo real, não no mundo fictício, inventado, não seria o produto da elucubração humana, mas divina, que são os animais que existem de fato. Por outro lado, nos relatos de viagem, ah, existem algumas posturas, e dependendo do viajante, tem algumas diferenças, mas, por exemplo, o livro do Marco Polo, né, que é bastante conhecido, embora conhecido, isso não esgota a riqueza dele, às vezes a dificuldade de lê-lo. Tem dois casos bastante interessantes. Um é o do unicórnio, né? Que ele faz a descrição de um unicórnio e fala, bom, vi um unicórnio aqui, era um pouco diferente desses que a gente tem escutado aí no Ocidente aí na Europa e tal. Ele tem a cabeça a cabeça dele é um pouco inclinada, as patas parecem um pouco de um elefante, um animal bastante feroz, como era reputado com uma grande ferocidade. Ele tem 2 chifres na cabeça. O que se supõe, ou pelo menos a leitura historiográfica que se tem, bom, era um rinoceronte que ele estava descrevendo ali, de algum modo, e que aquele bicho com um chifre, né, no focinho, lhe remeteu ao tal do unicórnio, mas ele tenta, e é interessante nesse ponto que o Marco Polo tem essa característica de tentar ser realista, né? De tentar dizer, olha, isso não é verdade, ou isso são fábulas. É assim que ele, de algum modo, é assim que ele define isso, que seria o fantástico, o imaginativo. Ele chama de fábulas. Como, por exemplo, no caso dos pigmeus. É muito semelhante, é um pouquinho diferente, na verdade, porque o do unicórnio ele ainda diz, ele dá essa denominação, ele usa unicórnio para e a característica que a gente vê mais ou menos quando a gente pensa no rinoceronte, a gente vê que ele está se aproximando daquilo. Um outro caso interessante são dos pigmeus, que ele vai dizer que muitas pessoas no Oriente, na Índia, nesse caso, que eles pegavam primatas, né, o que parece orangotangos, mas isso também não é certo, que eles de alguma maneira tiravam os pelos dele, preparavam esses bichos de alguma coisa, e que alguns mercadores vendiam esses bichos, traficavam esses bichos, dizendo que eram pigmeus, dizendo que eram pessoas de um certo tipo. Então ele vê aí uma má fé de alguns
de alguns comerciantes indianos que enganavam as pessoas falando que aquilo era um tipo humano e que, na verdade, ele diz, não, é um tipo de animal, um tipo de símil, ele diz, né? Então, aí tem essa parte de eles tentarem também, de algum modo, contar a verdade, ser realistas, né? Ganhar uma credibilidade junto ao seu público. Enquanto que outros, só para concluir, porque isso é muito importante, por isso eu agradeci essa pergunta, é uma coisa que é difícil, às vezes, de entender, assim, outros casos como o do Jean de Mandeville, que é um viajante também, que ele é um viajante, entre aspas, né, porque, na verdade, ele compila vários viajantes, ele faz uma compilação, a gente não sabe exatamente até onde ele foi, é provável que ele tenha ido até a Turquia, enfim, Constantinopla, o que parece, mas ele não vai nos lugares que ele disse que vai. E nesse juntamento que ele faz aí, uma das características é juntar tudo aquilo que chamaria atenção ou que, de algum modo, mostraria que ele conhece o mundo. Então, aí tem mais relatos assim que são mais espetaculares, extraordinários nesse sentido, que fogem ao que é o ordinário. E, embora ele diga e tente colocar lá a credibilidade, dizendo que levou aquilo para o Papa, que muita gente leu e que viu que de fato o que ele falava era verdade, enfim, mas de algum modo há uma crença, né, pode dizer assim, daquele período que nos animais que hoje a gente considera, enfim, e que passa por esse tipo de autorização, ou se recorre a certas autoridades, como outros testemunhos, essas pessoas viram, ou se você for até lá, você pode conferir que eu passei por lá, né, ou desse tipo, para de algum modo reafirmar que o que eles disseram é verdadeiro. E, ao mesmo tempo, também como uma característica de ganhar credibilidade, o Mandeville também faz isso às vezes, dizendo que certas coisas é mentira, né? Você fala que quando você fala, isso é mentira, mas porque tudo que eu estou contando aqui, o resto é verdade. Então tem esse jogo que é sutil às vezes, mas extremamente rico, né? Para pensar nesse tipo de modalidade de crença, assim que mais ou menos eu penso esse aspecto. Mas obrigado mais uma vez pela pergunta. Excelente. É uma situação, é um objeto de fronteira, assim, do que nós pensamos. Eu não estou pensando no Ocidente, não, mas estou pensando no processo de racionalização, não necessariamente é ocidental, vai muito além disso, e que às vezes faz com que a gente não consiga encaixar de maneira adequada como essas criaturas, ou como essa realidade era articulada, né, pelas pessoas do passado. Né? Agora eu vou fazer a questão que a apresentação da Thais, né, me despertou, e tem a ver um pouco com o deslocamento que há entre a minha primeira leitura do título da apresentação e o conteúdo da apresentação propriamente dito. Né? Então, no título tem essa ideia da vila como casa, e a minha leitura foi mais no senso comum de pensar. Então, é articular a vila como se ela fosse uma casa. E, na verdade, é o contrário. Né? Não é bem o contrário, mas é de cabeça para baixo. É como se não fosse possível pensar a vila como um conjunto de casas, né, como uma mera somatória. É necessário pensar ela como uma estrutura orgânica, e a própria existência dessas casas individuais, ela não faz sentido separada dessa estrutura organizada que é a vila. Né? Então, a vila como um coletivo interdependente. E isso, de certa forma, me remeteu, né, desculpa, mas a definição de polis do Aristóteles, né, que é exatamente isso. A polis, ela não é um conjunto de indivíduos, ela não é um conjunto de casas, né? A polis, de oikoi, né? A polis é isso e muito mais. É uma estrutura orgânica, né? Da composição daquelas pessoas que estão nos oikoi, mas que se transformam em alguma coisa além.
E aí, com isso, eu chego à minha pergunta, né? O elemento fundamental da discussão de Aristóteles é a existência das práticas políticas, né? Que gerem a vida dessas pessoas todas que vivem conjuntamente. E uma casa isolada, um indivíduo isolado, ele morre, ele desaparece. Né? Não faz sentido fora desse conjunto. A minha pergunta é em que medida que é possível se falar de estruturas de gestão ou de administração coletivas, né, nessas vilas que estão sendo analisadas? Não só a administração que vem de cima, né, do Estado faraônico, mas dos habitantes das vilas. Que vestígios a gente tem para trabalhar, né, do ponto de vista escrito, do ponto de vista material, para elaborar um pouco isso que o David Wengrow acho que fala de vida cívica, né, mas pensando num período um pouco anterior. Então, acho que minha pergunta vai nesse sentido. Obrigado, Ira. Acho que eu só vou conseguir te responder essa pergunta no final do projeto. Essa é a ambição, pelo menos. Mas eu acho que a gente tem um problema, assim, o termo que define comunidade nesse período do Reino Novo, em egípcio, é pademi, né, a comunidade. E ele é um termo que se transforma, né, se a gente for ver a genealogia da transformação, né, dessa palavra, né, dessa expressão, ela é primeiro muito ligada a um processo administrativo que vem do Estado, né? A gente vê isso nas inscrições, e o problema é que a gente vê esse tipo de inscrição, especialmente em assentamentos que são bem documentados, como é o caso de Deir el-Medina, né, que é uma vila trabalhadora em Tebas, que tem um período de ocupação de 500 anos, enfim, muito mais problemático do que qualquer outro. E ele é certamente um assentamento de exceção, porque a gente tem um grupo ali bastante elitizado, gente que era letrada. A gente tem um problema na egiptologia que se conhece muito pouco sobre assentamentos, porque se estudou Deir el-Medina como paradigma, e a gente não pode tomar esse assentamento como paradigma, ele é a exceção da exceção, né, porque ele era o lugar onde ficava a população que construía as tumbas do Vale dos Reis, então, quer dizer, não existe nenhum paralelo no Egito para isso, né, é uma força de trabalho muito especializada. E o problema que a gente tem tido agora na disciplina é de estudar menos esses padrões, né, e pensar caso a caso. E aí o que a gente está notando nesse projeto, e aí essa conversa, né, que a gente teve na série do Being Egyptian foi um pouco, acho que a constatação disso, a gente tem um material de cultura material muito, muito importante, que não é estudado em conjunto. Então, as pessoas continuam estudando casas por tipologias individuais, as pessoas continuam estudando cerâmica como se fosse um objeto desligado da sua, né, que existe em si, e a gente tem um pessoal que estuda a área de atividade como se essa área de atividade fosse determinada pela presença de certos objetos, e o espaço doméstico não pode ser estudado dessa forma fixa. Então, a gente tem hoje eu diria assim, ao mesmo tempo um processo de revisitar essas metodologias, né, que é um pouco o que o projeto está tentando fazer, interrogar essas questões a partir de dados que existem e, num certo sentido, colocar esses dados em conversas, porque eles estão dispersos, e num outro sentido é a gente se apropriar de materiais que a gente tenha, de assentamentos que a gente tenha segurança para pensar esses problemas. Então, a gente precisa necessariamente de um sítio arqueológico que seja bem escavado e bem documentado, porque senão a gente não mapeia essa distribuição material, né? Aí, assim, uma hipótese que a gente tem, né, que é o que a Linda está querendo testar, né, por isso que ela, enfim, fez o convite, né, em que medida essa constatação que a gente teve em Amarna, né, de que o assentamento ele é orgânico, a gente tem uma série de outros paralelos no Egito, por exemplo, para a questão dos templos, que é muito mais provável que
os templos egípcios sejam uma apropriação do Estado de uma estrutura que já existia das comunidades, do que uma coisa que vem top-down, né? E isso a gente tem feito na disciplina, acho que muito por conta de abraçar uma parceria com a antropologia mais efetiva, né, em termos teóricos. Então, eu sinto que a disciplina tem mudado. Do ponto de vista, acho que mais da minha opinião em relação a como é que eu vejo esse problema hoje, eu acho que o que a gente está fazendo é inverter a teoria do Barry Camp nesse sentido, né? A gente está partindo do princípio que essa estrutura orgânica espontânea, ela existe, o Estado se apropria disso e interfere muito pouco, porque o que a literatura dizia até então é que existia uma interferência do Estado no planejamento desses assentamentos. Mas a gente tem uma interferência do Estado para assentamentos de propósito especial, que são essas vilas trabalhadoras, que são grupos de trabalhadores realocados pelo Estado egípcio para tarefas muito específicas, para tarefas muito, inclusive com tempo determinado, né? Então a gente precisaria mapear esse material primeiro, para daí começar a fazer comparações efetivas. E aí eu acho que o caso de incluir Tel el-Daba, que é de um período anterior, né, que é do Reino Médio, Tel el-Daba é interessante porque ela é o contrário, né? São os Hyksos invadindo o Egito e estabelecendo uma forma de organização, aspas, não egípcia, mas que na verdade se utiliza muito do modelo egípcio, que é efetivo. Então, de novo, não é um modelo administrativo, é um modelo comunitário. E a gente está entendendo nesse sentido que a forma de organização comunitária, de distribuição de tarefas, de otimização de recursos, ela é fundamental para o desenvolvimento dessa civilização, né? Civilização é um termo péssimo, mas enfim, que o Estado se apropriou de alguma coisa que já existia, né? Inclusive essa ideia de que o Egito é uma coisa unificada, né, não é verdade. A gente tem muito mais realidades plurais, locais distintas, do que uma coisa que vem de cima para baixo. E eu acho que hoje a disciplina está atenta a essa variação, que é uma coisa que a gente não... A gente suspeitava, mas a gente tinha muito pouco dado para, de fato, investigar, né? Não sei se eu respondi, mas enfim, vai ter que esperar o fim do projeto. Uma pergunta difícil, que é para fazer a gente pensar, mas que eu sabia que não ia ter resposta, né? Pois é. Ainda em processamento. Os dados estão em processamento, os modelos estão em processamento, a crítica aos modelos antigos também está em processamento. Tá? Algumas das perguntas têm que ser feitas e não necessariamente a resposta vai vir. Mas, e com isso, né, eu acho que vale a pena, então, eu agradeço, né, a apresentação dos três, agradeço o apoio dado pelo Lúcio aqui nos bastidores, agradeço ao pessoal que acompanhou a mesa aqui com a gente, né, que vai ser interessante, os organizadores do evento, eu acho que é super importante. E aí, se vocês, né, quiserem, eu posso passar a palavra para vocês, caso vocês tenham alguma última observação que vocês gostariam de fazer. E aí a gente encerra. Obrigado, Irã, pela mediação, pelo trabalho aí de última hora, e obrigado ao Lúcio pelo apoio, sem o qual a gente não estaria fazendo aqui essa sessão. Exatamente, também agradeço a você, Irã, por segurar aí essa mediação. Obrigado aos colegas também, ao Leandro, a Thaís aqui, foi muito prazeroso participar com vocês, e aprendi bastante, aliás, e, bom, espero revê-los em breve. Obrigado ao Lúcio também. Obrigada a todo mundo, obrigado, Irã, pela pergunta, inclusive, né, pela provocação, obrigada, Leandro, Rafael e o Lúcio, pelo treinamento aí nos bastidores da gente, né, e todo mundo que assistiu. Espero que a gente se veja ao vivo, né, numa próxima oportunidade. Então é isso, né, a gente encerra, então, a 7ª mesa do evento de pós-doutorandos do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de São Paulo, e convido a todos para participar da próxima mesa, né? É isso. Muito obrigado a todos.